Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula sobre relações e funções, que está na página 13 a 21. O que é relação? Toda vez que associamos a elementos x pertencente a A e elementos y pertencente a B, temos uma relação de A em B. O conjunto A chama-se domínio da relação e o conjunto B, contradomínio da relação. Temos esse exemplo. Seja A 1, 2 e 3, e x os elementos de A. O que ele quis dizer aqui? Que o 1, o 2 e o 3 são equivalentes ao x. Sejam B 1, 2, 3, 4 e 9 e y os elementos de B. Ou seja, esses números são o y dentro de uma relação. Consideramos então a relação dada pela lei y igual a x ao quadrado. Essa lei também ela é chamada de função, lei ou função. Observe que quando eu tenho um x e eu jogo esse valor dentro da função, ele vai me produzir um y. X igual a 1, y igual a 1 ao quadrado, y igual a 1. Para x igual a 2, y igual a 2 ao quadrado, y igual a 4. Para x igual a 3, 3 ao quadrado, que é igual a 9. Dentro dessa resolução, nós temos o diagrama de Euler-Venn. O A, o nosso domínio, e o B, o nosso contradomínio. Observe a seta saindo do elemento x para o elemento y. Então, nós temos o x1, y1, x2, y4, x3, y9. Observe que 1, 4 e 9 estão recebendo a seta, ou seja, eles são a imagem do domínio. No plano cartesiano, como nós podemos verificar esse diagrama? Observando novamente a nossa função ou a nossa lei, obtemos o x e o y, nós temos aqui o diagrama e as imagens. Se você observar aqui no plano cartesiano, nós temos os elementos de x, que é o domínio, e nós temos aqui o contradomínio, que é o conjunto B. Observe que para o 1 de x, nós temos 1 de y, 2 de x, 4 de y, 3 de x e 9 de y. Observando que aqui nós temos os três pontos interligados, 1 e 1, 2 e 4, 3 e 9. E nós temos também uma outra forma de representar esses conjuntos. Domínio 1, 2 e 3, contradomínio 1, 2, 3, 4 e 9 e a imagem 1, 4 e 9. Funções. As funções, elas podem ser representadas por f de x igual a y. Nós temos essas duas formas de representar as funções. O que é uma função? É a relação entre conjuntos A e B, onde associa a todo elemento de A um único elemento de B. Observe, todo elemento de A. Ou seja, o domínio não pode sobrar elemento. O conjunto A, todos os elementos têm que sair setas, como nós vimos no exemplo anterior. Vamos pegar aqui algumas situações de funções. Y igual a 2x mais 1. F de x igual a x menos 3. F de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 2. Y igual a 2x ao cubo menos 5. Alguns casos aqui de funções de primeiro, segundo e de terceiro grau. Algumas situações no diagrama de Euler. Observamos aqui as setas saindo do conjunto A e interligando ao conjunto B. Lembrando que o conjunto A é o domínio e o conjunto B o contradomínio. Observe que quando o x1 está interligado com o y1, ou seja, y1 é a imagem do x1, y2, imagem do x2, y3, imagem do x3. Observe também que em alguns casos, no contradomínio, sobrou elemento sem receber seta. Não há problema nesse caso. O problema você tem que verificar no domínio. Neste caso, que ficou um elemento sem sair a seta, ele não é função.
Nos outros exemplos, todos são funções. Produto cartesiano. Um par ordenado é formado pelos valores de x e y agrupados, os quais determinam pontos no plano cartesiano. A coordenada x, y indica que os valores de x estão atribuídos a abscissas, que é conhecido também como o eixo x, e os valores de y as ordenadas, que é o eixo y. Produto cartesiano é a multiplicação entre pares ordenados envolvendo conjuntos distintos, ou seja, conjuntos diferentes. Vamos observar este exemplo. Dado o conjunto A, 1, 2 e 3, dado o conjunto B, A, B e C, nós temos A cartesiano B. Então nós observamos aqui uma simples multiplicação distributiva. O elemento do conjunto A com o elemento do conjunto B. 1 vezes A, 1A. 1 vezes B, 1B. 1 vezes C, 1C. E assim sucessivamente. Para cada elemento de A, eu faço uma distribuição por cada elemento de B. Observe também que nós temos aqui 9 par-ordenados. Por que isso aconteceu? 3 elementos de A vezes 3 elementos de B. 3 vezes 3, 9. 9 pontos cartesianos. Relação inversa, também conhecida como função inversa, é quando uma função bijetora, ou seja, os pares ordenados da função f, deverão pertencer à função inversa f elevado a menos 1, da seguinte maneira: x e y pertencem a f elevado a menos 1 e yx pertence à função. Observe aqui que os par-ordenados foram invertidos. xy passou a ser yx. Função real. Uma função real de variável real é uma função em que tanto os elementos do conjunto de partida ou conjunto dos objetos, como os conjuntos de chegada ou conjunto imagem, são números reais, isto é, pertencem ao conjunto R, lembrando que R é o conjunto dos números reais, e representa-se por função de R para R, ou função em R. Observe que essa função, qualquer elemento que entrar como domínio, é um número real, e a sua imagem também será um número real. Observe aqui esse exemplo. Função de R para R, onde f de x igual a 5x mais 2, a nossa lei. Vamos colocar um valor para x, um número real. Vamos pegar o número 2. f de 2 igual a 5 vezes 2 mais 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Portanto, 2 pertence aos reais e 12 pertence aos reais. Encerramos então aqui, pessoal, a nossa aula de relações e funções. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Um abraço!